Ok, vamos girar o assunto aqui no Morning porque o advogado e jornalista Glenn Greenwald, cofundador do The Intercept, cujo braço no Brasil foi responsável pela Vaza Jato, se disse censurado e pediu demissão da empresa. Ele foi interceptado, Vini? Interceptado, Paulo Matias. Você lembrou bem do caso da Vaza Jato aqui no Brasil e nos Estados Unidos tem o famoso caso Snowden também, né? Que foi quem marcou, inclusive, o começo aí da carreira do Glenn Greenwald, depois das reportagens que revelaram aí algumas denúncias, né? Algumas informações dos serviços de segurança dos Estados Unidos. E agora o Glenn revela aí que pediu demissão do site que ele ajudou a fundar por estar sendo censurado pelos editores do site, porque ele queria publicar, Paulo Matias, um artigo com críticas ao candidato à presidência dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, e ao filho dele, o Hunter Biden. Essas críticas e algumas informações também teriam a ver com a atuação e com negócios do filho do Biden, né, o Hunter Biden, na Ucrânia, e também algumas coisas relacionadas à China. Então, atuações e negócios nesses dois países. Havia ali também algumas críticas do Glenn Greenwald relacionado a esses assuntos, e aí ele diz que acabou sendo censurado, que o Intercept não permitiu que ele publicasse essa matéria, por isso que ele está deixando o site. Vamos ver a thread que o Glenn Greenwald postou aí no Twitter. Ele também postou tudo isso num site chamado Substack, lá dos Estados Unidos. Então, o que diz o Glenn nessas afirmações, né? Ele diz o seguinte: as mesmas tendências de repressão, censura e homogeneidade ideológica que assolam a imprensa nacional geralmente engolfaram o meio de comunicação que eu cofundei, culminando na censura de meus próprios artigos. A causa final e precipitante é que os editores do Intercept censuraram um artigo que escrevi essa semana, recusando-se a publicá-lo a menos que eu remova todas as seções críticas a Joe Biden, o candidato veementemente apoiado por todos os editores do Intercept envolvidos neste esforço de supressão. O Glenn diz também, Paulo, nessas acusações contra o Biden, contra o filho dele, que a mídia americana estaria escondendo isso da população. Estaria fazendo um grande esforço aí para esconder essas informações de que eles também teriam acesso. E o próprio filho do presidente, Donald Trump Jr., também retuitou essas acusações que o Glenn acabou fazendo. Por outro lado, o Intercept soltou uma nota, né, dizendo que não é bem assim a história, né, e de que essa decisão do Glenn de renunciar ao Intercept deriva apenas de uma discordância fundamental sobre o papel dos editores na produção do jornalismo e a natureza de censura. A gente tem aqui, né, o print dessa nota que o Intercept divulgou, e eles dizem o seguinte, Paulo: Glenn exige o direito absoluto de determinar o que publicará. Ele acredita que qualquer pessoa que discorde dele é corrupta e qualquer pessoa que pretenda editar suas palavras é um censor. A narrativa que Glenn apresenta sobre sua partida está repleta de distorções e imprecisões, todas destinadas a fazê-lo parecer uma vítima, em vez de uma pessoa adulta fazendo birra. Por ora, é importante deixar claro que o nosso objetivo ao editar seu trabalho era garantir que fosse preciso e justo. Enquanto nos acusa de preconceito político, era ele quem tentava reciclar as afirmações duvidosas de uma campanha política, a campanha Trump, e levá-las como jornalismo. E aí também, Paulo, uma das escritoras e editoras aí do Intercept também se manifestou. A gente tem o tweet dela aqui também para mostrar, a Naomi Klein, né, que é escritora e também correspondente do Intercept, dizendo o seguinte, Glenn não foi censurado, ele foi editado e bem editado. A censura ao choro é uma jogada de marketing para angariar assinantes para o seu novo Substack. As pessoas realmente vão cair nessa? Então, muitos jornalistas americanos também estão fazendo esse tipo de insinuação, Paulo. Que ele está fazendo todo esse barulho, esse mimimi, na verdade é para poder divulgar esse novo veículo de comunicação
que ele está pretendendo. Obviamente que o Glenn já negou também essas acusações e reafirma que saiu do Intercept por causa de censura. Muito bem. Adrilles Jorge, Sim, você está senhor. com muita vontade de falar, pelo que eu te conheço, né? Virou um novo nome, né? Você escreve um artigo, aí alguém chega, suprime as partes do artigo em que você critica o Partido Democrata, as ilações e relações espúrias entre o filho do Joe Biden com o governo chinês, com a Ucrânia, um homem que era drogado e virou chefe de empresa de energia da Ucrânia, que tem problemas com drogas, e aí você fala exatamente, você cerceia essas partes que falam dessas coisas podres de um Partido Democrata em plena campanha eleitoral, e aí você chama de edição. Olha, o Intercept, todo mundo sabe, que não é nenhum tipo de empresa jornalística, é um partido que se faz com a ajuda de bandidos, de estelionatários, de hackers que roubaram informações privadas, que não provaram rigorosamente nada daquilo que pretendiam provar, que criaram uma crônica gigantesca, uma história sem lead, sem ápice, que tentava demonizar e massacrar a Lava Jato, que foi a operação que mais fez pelo combate à corrupção no país, em nome da defesa de um partido, em nome da defesa de corruptos porque eram simplesmente alinhados à esquerda. Isso tudo se coaduna, isso tudo se fecha. Quando o Glenn, por uma razão de rebeldia ou interesse financeiro ou qualquer outra coisa, se coloca à margem desse interesse ideopata e partidário do Intercept, ele é plenamente ceifado. Esse é o esquema da esquerda real, a esquerda raiz. Quando você não se coaduna aos interesses partidários, gramscianos, de ampliar os tentáculos e as bases para ocupar todos os espaços midiáticos, eles cortam sua cabeça. Ok, a questão que se coloca é, até que ponto uma mídia tradicional que se colocou ao lado do Intercept, até que ponto uma mídia tradicional que também censura em nome de uma suposta edição os fatos concernentes ao filho do Joe Biden que podem prejudicá-lo na campanha, não estão se transformando também, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, em um partido ideológico e político, como é o caso do Intercept. Ok, João Pinheiro, Paulo, por favor, rapidinho, Vini, só mas muito rápido. Rapidinho, é só uma complementação. O Glenn disse que essas acusações dele não tem nada a ver com o Intercept Brasil, com quem ele mantém aí a admiração pelo trabalho que é comandado pelo Leandro Demore. Para fechar, Joel, bem objetivo, por favor. Irmãos e irmãs, vimos aqui a Adrilles Jorge concordando 100% com a narrativa de Glenn Greenwald sobre sua saída. Que dia único, que dia único. Gente, qualquer site de jornalismo vai ter alguma edição. O Glenn, eu conheço, eu respeito o trabalho dele, acho que ele traz à vista, ele traz para o olhar público informações importantíssimas diversas vezes. Tanto no caso da Vaza Jato aqui, trouxe informações relevantes de contato entre promotor e juiz. Só que ele também é alguém que gosta de extrair conclusões altamente politizadas e enviesadas que não estão no que ele traz. Eu lembro disso na Vaza Jato. Então mostrou a conversa, o promotor e o juiz, daí disso ele concluía, tá vendo? A Lava Jato foi um complô da direita para tirar os defensores dos pobres, do poder, não sei o quê. Ele tira, ele editorializa dessa maneira. Eu não tenho dúvida que ele esteja fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é daquele esquerdista tão radical que ele prefere que o Trump vença do que um cara moderado como o Biden vença pelos democratas. Ele é aquele teoria da conspiração? Não é teoria da conspiração. Pelo amor de Deus, Joel. É o posicionamento dele. Ele é alguém que... Veja, acompanha o Twitter dele. Não sei se você segue. Peraí, Adrilles, você falou... Joel, mas ele dá entrevista direto para Fox News. Ele é tão radical assim. O cara critica o Biden, é uma edição. Vai lá, Joel. Exato, gente. Ele fala com a Fox, justamente, ele fala com todos. Porque sempre que alguém dá alguma abertura para ele poder veicular as informações dele, que às vezes são boas, ele está lá falando. Então ele é alguém que gosta de criticar muito o Biden, está tentando entrar um pouco nesse jogo também de que essas especulações todas acerca do filho dele e tudo tenham coisas seríssimas que comprometam a candidatura. Ele é ajudado nisso por uma postura que eu considerei equivocada das redes sociais, que foi proibir a veiculação dessas notícias, dessas manchetes. Que bom que você concorda com isso. Coisa que... Não, foi equivocada mesmo. Você concorda. Bem, eram totalmente manipuladas e exageradas. Ao mesmo tempo, tanta coisa manipulada e exagerada contra o Trump também não circula por aí, né? Então eu achei que foi uma decisão equivocada das redes sociais e o Glenn surfa um pouco nisso. E acho que agora está tentando. É um grande jornalista, mas é alguém que sempre tem aquele viés ideológico. Glenn está fazendo campanha pro Trump. Adrilles e Joel, infelizmente não vamos ter tempo de debater mais isso. Eu preciso para um